vou voltar para lá, assinei um contrato mais longo depois. E acabou que depois, nas férias de verão, teve uma troca de treinador e tal, um treinador com outra filosofia, que não era o treinador que tinha me levado para lá, ele tinha ido para o Milan, Montella. E aí eu tive um pouco mais de dificuldade com esse treinador, tive o interesse do Santos na época, para vir em empréstimo de 1 ano. E estava sentindo um pouco de falta já do Brasil, o Santos era um time que eu tinha um carinho muito grande, e acabei resolvendo voltar. Aí tive um ótimo ano individual no Santos, e o Cruzeiro fez a proposta para eu voltar definitivo, aí eu tinha tido um ano tão bom no Brasil, tinha estado bem aqui, eu falei, vou voltar em definitivo e vou voltar pro futebol brasileiro de vez. E isso foi, no Cruzeiro foi em 2019. Foi 2019. O ano do caos, né? Foi o ano que deu tudo errado, né? Sim. Todo o projeto que eles me apresentaram ali de início de ano foi tudo por água abaixo. A gente teve um primeiro semestre muito bom, né? Ganhamos o Campeonato Mineiro invicto, tivemos ali uma das melhores campanhas da Libertadores. E dali do meio do ano em diante, cara, isso foi muito foi um caos, né? Assim, o clube praticamente faliu ali na época, né? Não, faliu. Se não tivesse sido comprado, tinha falido, né? Foi uma situação assim que eu nunca tinha passado e deu no que deu, né? Agora tá voltando. Como é que era o dia a dia nessa época do Cruzeiro aí? Que teve o primeiro semestre, depois vocês conseguiam ver que as coisas... Porque assim, cara, o time do Cruzeiro 2019 era um time excelente. Excelente. Sim, como as peças, os jogadores eram muito bons. E assim, pra um time desse, no futebol brasileiro, dar tão errado, é porque, cara, tinha muita coisa errada. Sim. Então, é até difícil falar, porque tem gente que não entende, mas assim... A galera fica falando, mas vocês não sabiam que tinha acontecendo isso ou aquilo? Gente, a gente é pago para jogar futebol, não sei das coisas da diretoria. Quando eles me apresentaram um projeto, me apresentaram o contrato, eu não sabia dos bastidores, não sabia como estava a situação do clube, né? A gente até busca informação, né, com outro jogador que você já conhece, fala, como é que estão as coisas aí? Tá tudo em dia, tá legal? Como é que tá o ambiente? Mas assim, ninguém tem esse conhecimento profundo, né, do clube. Então, os primeiros 6 meses foram maravilhosos e depois... Foi um caos, né? Foi bem difícil. O dia a dia era difícil, cara. Porque assim, você fala, os jogadores não estão recebendo, mas os caras têm dinheiro e não sei o quê. Isso é bizarro. Mas, assim, esse é um argumento que eu nunca vou entender na minha vida, cara. Obviamente tem gente ali que tem uma condição de ficar ali alguns meses sem receber, não vai fazer falta, mas tem os jogadores mais jovens que já não tem tanto essa condição. E era um problema que não eram só os jogadores, eram todos os funcionários, né, cara? Sim. Então, a gente vivia fazendo vaquinha, isso é muito a gente vivia fazendo coisas assim para arrecadar dinheiro e, de certa forma, ajudar esses funcionários. A galera da cozinha, a galera da segurança, a galera da rouparia. Era gente que, contava com aquele dinheiro e por 3, 4, 5, 6 meses não estava recebendo nada. Então, assim, foi realmente bem complicado e acho que se estendeu um pouco mais depois, né? Eu acabei saindo, mas... Teve um período ali bem complicado para quem estava jogando lá, mas obviamente para os funcionários, né? Que é a galera que dependia bastante do dia a dia ali do salário. Porque aquele time lá foi praticamente todo dissolvido no ano seguinte, né? Sim. E aí você foi do Cruzeiro para o Atlético? Sim. Eu tive um problema... em 2020 eu fiquei parado, né? Eu fiquei sem poder jogar. Porque o meu contrato com o Cruzeiro era mais ou menos o meu contrato com a Roma, com a Inter. Quando eu fui da Roma para a Inter também. Por questões de fair play financeira, essas coisas, na Itália eles têm muito um costume de fazer um contrato com obrigação de compra. O meu contrato com a Inter era o seguinte, em 2 anos eu tinha que fazer um jogo. E aí, depois de 2 anos, eles eram obrigados a pagar o valor da compra, né? E aí o meu contrato com o Cruzeiro era parecido. Acho que eram 3 jogos que eu tinha que jogar e depois de 1 ano o Cruzeiro pagava esse dinheiro para a Samp. Só que depois de 1 ano o Cruzeiro estava naquele caos e eles falaram, não, a gente não vai cumprir esse acordo. E aí a Sampdoria do outro lado falou, não, isso aqui é um contrato pela FIFA, não é? Vocês não podem falar, não vamos cumprir. Eu fiquei no meio dessa confusão sem poder nem jogar, nem treinar em lugar nenhum. Caramba. Eu não podia voltar para a Itália, porque a Sampdoria falou, não, nosso contrato aqui, a FIFA reconhece, você é jogador do Cruzeiro. Aí eu no Cruzeiro o cara falava, não, a gente não vai cumprir esse contrato. Então assim, eu fiquei um ano aí nessa confusão, fiz um acordo depois com o Cruzeiro e aí sim pude voltar a jogar e aí fui pro Atlético em 2021. Caramba, porque assim, isso eu lembro, porque o Cruzeiro tomou o transfer ban, acredito que não foi só por causa de você, deve ter tido vários, porque eles não pagaram ninguém. Isso foi no final de 2020 que o Cruzeiro pagou... Foi o Ronaldo que pagou o transfer ban do Cruzeiro, né? Sim, tinha outros jogadores também. Né? Então, pra o Cruzeiro poder contratar, né? Foi o Ronaldo que pagou, depois que ele entrou, né? Eu lembro que a gente, nas vésperas, né, foi ali, eu acho... Quando é que foi, Matheus? O Ricardo Rocha foi quando? Você lembra? Foi o que a gente trouxe aqui? Foi em dezembro. Dezembro, né? O Ricardo Rocha, ele era dirigente do Cruzeiro, né? E aí ele tava assim... Ele já sabia o que estava acontecendo, né? E tal. Depois ele foi mandado embora, mas já sabia. Ele falou, não, o Cruzeiro vai pagar o transfer ban. Eu falei, sabe por que ele pensou, cara? Não
tanto dinheiro nem pra pagar a luz do CT, vai pagar 20 e tantos milhões de transfer ban. De onde que vai tirar esse dinheiro, né? E aí, mas realmente rolou, né? Isso que é doido.